A paz do Senhor, meus queridos, aqui é a pastora Ilza. Vamos para a última parte do estudo predestinados, eleitos versus não eleitos. E hoje falaremos especificamente sobre os não eleitos. Porque se há os eleitos, há também os que não são eleitos. Agora, por que Deus escolhe uns e rejeita outros? Por que uns são eleitos e outros não? Este é um questionamento feito por todos que se deparam com essa realidade. Eu acredito nisso. Como sempre, a própria Bíblia nos dá a resposta. Quem são os não eleitos? De modo simplificado, podemos dizer que os não eleitos são os que Deus conheceu antes da fundação do mundo e viu que eles nunca desejariam conhecê-lo nem viver com ele para ele. Os não eleitos mantêm o coração endurecido, por isso não conseguem entender e aceitar o plano de salvação e o sacrifício de Jesus na cruz. O próprio Jesus, ao contar a parábola do semeador, que está registrada em Mateus 13, explica aos discípulos por que ele falava às multidões somente por parábolas. Ele cita um texto de Isaías, no capítulo 6, versos 9 e 10, que diz: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam e sejam por mim curados. Mais à frente, no mesmo capítulo, está registrado que a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. É Mateus 13, versos 14, 15 e o 19. A Bíblia aponta os que não herdarão o reino dos céus. Presta atenção. 1 Coríntios 6, versos 10 diz: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E no mesmo capítulo, verso 9, diz: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Mateus 7, 21, Jesus diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Paulo registra em Gálatas, capítulo 5, versos 19 a 21, mais uma lista de pessoas que cometem determinados pecados que não herdarão o reino de Deus. Ele diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Apocalipse 21, 8 diz: mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Mateus 5:20, por isso vos digo, que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. E Mateus 12:32 diz: por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. E Hebreus 6, versos 4 e 6 diz algo muito preocupante. Ele diz: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus
e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia ou à afronta. Vamos entender o significado de algumas dessas palavras. Incrédulo é aquele que não crê em Deus e no seu poder. Perverso é aquele que tem má índole, tem tendência a praticar crueldade, é malvado. Mentiroso é aquele que vive contando mentiras. Quem busca enganar outra pessoa se valendo de falsidade é um enganador, um traiçoeiro, falso, que não tem compromisso com a verdade. Tímido é aquela pessoa covarde que não tem coragem de testemunhar sua fé. Lascívia é sensualidade, luxúria, falta de controle na área sexual, pessoa que vive com pensamentos impuros. Abomináveis são pessoas repugnantes, detestáveis, depravadas. Porfias são competições, discussões, confrontos verbais sem sentido. Emulações são disputas, contendas, ciúmes. Justiça é fazer a coisa certa, tratar os outros de forma correta, imparcial no julgamento. E a blasfêmia contra o Espírito Santo é não crer no seu poder e na sua atuação para a salvação. E os eleitos que cometem alguns desses pecados? Alguns desses pecados estão diretamente ligados aos não eleitos, isto é, aos que não vão herdar a salvação. Esses pecados são incredulidade, perversão, mentira contumaz e a rejeição consciente e voluntária da salvação. Os que cometem esses pecados são incapazes de obter a salvação. Os demais pecados, infelizmente, muitos eleitos cometem. No entanto, quando são levados a Jesus pelo poder do Espírito Santo, o mesmo Espírito os convence de todo pecado e os conduz ao arrependimento. Agora, por que existem os não eleitos? Os não eleitos são os que nunca se arrependem de seus pecados. Exatamente por isso eles não estão na lista dos eleitos. Para explicar essa realidade, tomemos Esaú como exemplo. Quando Rebeca estava grávida dos gêmeos e eles lutavam no seu ventre, ela busca o Senhor para saber o porquê disso. E Deus lhe revela: 2 nações estão no seu ventre, 2 povos, nascidos de você se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Está em Gênesis 25, 23. Paulo, ao falar sobre eleição, cita a situação de Esaú e Jacó. E os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, quando foi dito a Rebeca: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei a Jacó, porém desprezei Esaú. Romanos 9, versos 11 a 13. O escritor da carta aos Hebreus aconselha: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. E cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. Vocês sabem também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Está registrado em Hebreus 12, versos 16 e 17.
Por que Esaú não foi escolhido para ser um dos patriarcas de Israel? E por que Jacó foi escolhido, mesmo Deus conhecendo seu caráter deformado? Esaú não foi eleito porque Deus já o conhecia e sabia que ele nunca iria se render ao Senhor. Vamos ver algumas características da personalidade de Esaú. As ações de Esaú deixaram claro o tipo de personalidade que ele possuía. Por exemplo, ele demonstrou desprezo pela bênção. Jacó tinha feito um ensopado quando Esaú, exausto, veio do campo e lhe disse: Por favor, me deixe comer um pouco da coisa vermelha, dessa coisa vermelha aí, pois estou exausto. Por isso deram-lhe o nome de Edom. Edom quer dizer vermelho. Jacó respondeu: Primeiro me venda o seu direito de primogenitura. Ele respondeu: Estou morrendo de fome. De que me vale o direito de primogenitura? Então Jacó disse: Primeiro jure. Então Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. E Jacó deu a Esaú o pão e o ensopado de lentilhas. Ele comeu, bebeu, levantou-se e saiu. Assim Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Está registrado em Gênesis, capítulo 25, 29 a 34. Ele também demonstra desprezo aos conselhos dos pais. Ele não busca os pais para se aconselhar em relação ao casamento. E diz a palavra de Deus: quando Esaú tinha 40 anos de idade, tomou por esposa Judite, filha de Beeri, Eteu, e Basemate, filha de Elon, Eteu. Essas duas se tornaram amargura de espírito para Isaque e para Rebeca. Gênesis 26, versos 34 a 35. Então, por ele desprezar o conselho dos pais, ele toma decisões por conta própria. Também a palavra de Deus diz: Esaú viu que Isaque havia abençoado Jacó e o havia mandado a Padã-Arã para tomar de lá esposa para si, e que, ao abençoá-lo, lhe havia ordenado que não escolhesse uma esposa dentre as filhas de Canaã. Também soube que Jacó, obedecendo a seu pai e a sua mãe, havia ido a Padã-Arã. Sabendo também que Isaque, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, Esaú foi à casa de Ismael e, além das mulheres que já tinha, tomou por mulher Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão e irmã de Nebaiote. Gênesis 28, 6 a 9. Mais uma vez mostra que ele tomou decisões por conta própria. Ele também se desespera por ter perdido a bênção, porém não se arrepende por tê-la vendido. Esaú disse a seu pai: Será que o Senhor, meu pai, tem somente uma bênção? Abençoe também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. Gênesis 27, 38. Mas em vez de se arrepender, ele planeja vingança contra o irmão. Esaú passou a odiar Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado e disse em seu íntimo: Os dias de luto por meu pai se aproximam, então matarei meu irmão Jacó. Gênesis 27, 38 a 41. Muito bem, agora vamos ver algumas características da personalidade de Jacó. Ele, o Jacó, ao contrário do irmão, mesmo antes de ter o encontro com o Senhor no Val de Jaboque, que está registrado no Gênesis capítulo 31, dos versos 22 ao 31, demonstrava temer ao Senhor. Jacó demonstrava temer ao Senhor e buscava, a princípio de modo errado, a sua bênção. Seja no momento em que usurpou a bênção destinada ao filho mais velho, e seja quando fugiu da ira do irmão e teve aquela visão de anjo subindo e descendo por uma escada. Nessa ocasião em que fez um voto ao Senhor, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que eu pus como coluna será a casa de Deus, e de tudo que me concederes, certamente te darei o dízimo. Gênesis 28, versos 20 a 22. Percebe-se claramente o quanto Jacó tinha temor e desejava sua bênção. Por isso,
o Senhor veio ao seu encontro e mudou a sua vida e o seu caráter para sempre. Percebeu a diferença? Bom, vamos ver então alguns pecados que não têm perdão. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém falar alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Mateus 12:32. E Marcos acrescenta, Jesus disse isso porque diziam, está possuído de um espírito imundo. Marcos 3:30. O que significa falar contra o Espírito Santo? Você já pensou nisso? Falar contra o Espírito Santo é contradizer o que ele diz e faz. E o que o Espírito Santo diz e faz? A Bíblia mostra várias situações em que mostra a ação do Espírito Santo. Em João 16:8, a Bíblia diz que ele, o Espírito Santo, convence do pecado, da justiça e do juízo. Em João 16:13, diz que ele guia a toda a verdade. João 16:14, ele glorifica Jesus. E João 15:26, ele dá testemunho de que Jesus é o Filho de Deus. A pessoa que não dá importância ao que o Espírito Santo fala e faz, não tem como obter a salvação, pois é ele, o Espírito Santo, que leva a pessoa a Jesus. É o que nós já vimos em João 6, verso 44 e 45. Agora, uma observação. A blasfêmia contra o Espírito Santo inclui a incredulidade e a perversão. O que isso quer dizer? Incredulidade quer dizer que a pessoa incrédula é aquela que não crê no poder de Deus para salvar, curar e libertar. Se em algum momento da sua vida ela é confrontada com essa verdade, através da ação do Espírito Santo, e passa a crer, aí sim ela pode ser salva. Porém, se mesmo conhecendo a verdade, se mantiver rebelde e não se render a Cristo, não tem jeito. João 3,36 diz, o que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. E perversão. A pessoa perversa é aquela que rompeu com todas as leis morais e espirituais. A perversão é um transtorno de personalidade, com um desvio considerável entre o comportamento adequado e as normas sociais. Pessoas que apresentam esse desvio de personalidade costumam ser agressivas, destrutivas, sádicas, pois sentem prazer com a dor alheia, não são capazes de criar empatia com nada nem ninguém. Essas pessoas lidam tranquilamente com a mentira, porque seu único objetivo é a autossatisfação, custe o que custar. E também não tem nenhum sentimento de culpa, porque em sua mente a realidade está deformada, de maneira que serão sempre os outros os culpados por sua conduta. A Bíblia menciona mais de 100 vezes a palavra perverso e suas derivações. Vamos ver apenas um versículo que fala sobre isso, que está em Provérbios 6, são alguns versículos, do 12 ao 15, que diz o seguinte, o homem de Belial, o homem vil, é o que anda com perversidade na boca. Acena com os olhos, arranha com os pés, faz sinais com os dedos. No seu coração há perversidade. Todo o tempo maquina o mal. Anda semeando contendas, pelo que a sua destruição virá repentinamente. Subitamente será quebrantado, sem que haja cura. O perverso faz uso da mentira de forma normal e corriqueira. Jesus afirma que os mentirosos são filhos do diabo. Ele diz lá em João 8,44, vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira.
João, na sua primeira carta, no capítulo 3, verso 8, diz: aquele que vive na prática do pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Diante de tudo que foi dito até aqui, podemos dizer que Deus nos conhece antes mesmo de nascermos. Ele sabe quem vai querer estar em comunhão com Ele e quem vai rejeitá-lo e ignorá-lo. Por saber disso, ele escreveu no seu livro o nome de todos que ao longo da história iriam temer o seu nome e querer conhecê-lo. Por amor, ele providenciou o caminho para nos levar até ele. Na sua misericórdia, ele mesmo nos conduz a Cristo pela atuação do seu Espírito. Aleluia! Deus cuida dos que hão de herdar a salvação. Deus envia anjos para ministrar a nosso favor. Está registrado em Abacuque 1,14, Salmo 34, 7. Os olhos de Deus estão sobre os que o temem. Salmo 33, 18. O Senhor está perto de quem tem o coração quebrantado. Salmo 34, 18. A intimidade com o Senhor é somente para os que o temem. Salmo 25, 14. O Senhor salva o quebrantado de coração. Isaías 61, 1. Temos que lutar para manter o nosso nome no livro da vida. A nossa caminhada até o dia do nosso encontro com Cristo é sempre de escolhas, todos os dias. E Jesus nos dá conselhos. Olha o que ele diz em Mateus 7, versos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Então Jesus disse a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Mateus 16, 24. E quanto aos não eleitos? Quanto aos não eleitos, eles vão de mal a pior. Os perversos impostores irão de mal a pior. Está em 2 Timóteo 3,13. Eles não suportam a sã doutrina. Paulo registra isso em 2 Timóteo 4,3. Virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Eles acumulam pecados, são mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Também 2 Timóteo 3, versos 1 a 8. São vasos de ira, preparados para a perdição. Deus suportou os vasos de ira. Está lá em Romanos 9, versos 21 e 22. E também são usados por Deus, para Deus mostrar o seu poder. Eles são vasos de ira preparados para isso, para Deus mostrar o seu poder. Romanos 9, 18. O próprio Deus os endurece. Está em Mateus 13, versos 10 a 15. A eles não é concedido conhecer os mistérios. Deus não perde tempo com quem não tem nada com ele. Deus não tem compromisso com eles. Romanos 1, do 18 ao 31, Paulo fala isso de uma forma muito forte. E ele diz: Deus os entregou às paixões infames. Eles são filhos do diabo, conforme João fala na sua primeira carta, no capítulo 3, versos 7 a 10. O que vive na prática do pecado é do diabo. Que Deus nos ajude a permanecer firmes na fé e na obediência, sabendo que nosso galardão está reservado nos céus. Aleluia! Se você gostou, não deixe de dar o seu like, se inscrever e compartilhar para que outras pessoas sejam abençoadas. Amém?